Bom dia. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão passando? Tranquilo? Eu estou bem, estou em casa de quarentena, me cuidando, né? Para que quando acabar tudo isso, possamos voltar com muita força para dar continuidade aos nossos estudos. Nossa aula de hoje vai tratar sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu queria começar com uma leitura para que vocês pudessem fazer essa introdução, essa questão da Segunda Guerra Mundial. Quando Adolf Hitler assumiu o poder na Alemanha como primeiro-ministro em 1933, ele iniciou várias ações para o fortalecimento do país. Essas ações iam contra as cláusulas estabelecidas pelo Tratado de Versalhes, de 1919. No entanto, apoiado pela opinião pública, Hitler considerava as exigências do tratado injustas e declarou que a Alemanha não cumpriria mais suas determinações. Uma das medidas tomadas por Hitler foi restabelecer o serviço militar obrigatório, além de adquirir diversas armas e veículos bélicos, aumentando e fortalecendo o exército alemão. Ponto. Hitler estava se preparando para a Segunda Guerra Mundial. Os alemães saíram da Primeira Guerra derrotados, enfraquecidos e humilhados, porque eles tiveram que cumprir, o que determinava o Tratado de Versalhes, que era não ter mais armas, diminuir o exército, não criar mais problemas, ainda pagar uma indenização aos países que venceram a Primeira Guerra Mundial. Ao tomar conta disso, ao tomar ciência disso, o que é que vai acontecer? Adolf Hitler, ele assume o poder na Alemanha com uma ideia de revanchismo. E aí, claro, ele vai criar um partido chamado Partido Nazista e vai caminhar para a guerra. Os nazistas adotavam uma política de expansão territorial, idealizada por Hitler. Então, ele começou a trabalhar a questão do território, Causa da Primeira Guerra também foi uma questão do imperialismo, da ideia de dominação de território. E aí, claro, eles continuam com essa ideia de dominação. E aí, em 1934, Hitler ordenou o envio de tropas para a Renânia, região em torno do rio Reno, na fronteira entre a Alemanha e a Bélgica. 4 anos depois, os nazistas invadiram a Áustria e anexaram ao território alemão, realizando com o pretexto de evitar possíveis agressões desse país alemão. Então a ideia sempre foi de dominar o outro e anexar o território alemão para a dominação. Em março de 1939, os nazistas avançaram sobre a região dos Sudetos, nos limites entre a Alemanha e a Tchecoslováquia, que é a atual República Tcheca. Mais um país, mais um território dominado pelos alemães. Só que os europeus não estavam se incomodando muito com isso. Eles falavam, vamos deixar, vamos tocando e tal, e isso não vai chegar muito longe. Claro, e Hitler foi tomando corpo, foi se fortalecendo, foi dominando vários territórios, foi enriquecendo a Alemanha, tornando a Alemanha uma potência, criando fábricas, criando estrutura e sendo amado pelos alemães. E aí, como é que vai se dar o início da Segunda Guerra? Após firmar esses acordos, o que Hitler faz? Ele inicia a invasão à Polônia, no dia 1º de setembro de 1939. Então, nesse dia, esse processo dele de invadir a Polônia é um estopim para o início da Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha nazista. Então, quem é que estava do lado da Alemanha? Os japoneses, a Itália fascista. Então, esse era o grupo que começaram a se organizar para estar ao lado da Alemanha, e tentarem ganhar a guerra. A França e a Inglaterra já estavam unidas. E aí, com o apoio da União Soviética, eles também se fortaleceram mais ainda. As tropas de Hitler avançaram bombardeando, destruindo até mesmo
países neutros como Bélgica, a Holanda, Luxemburgo e, por fim, invadiram a França, derrotando os franceses, assinaram um armicídio, com seu exército foi firmado e seu território foi ocupado pelos alemães. Então, eles invadem a França. Com isso, aumentou mais a preocupação dos países europeus para esse enfrentamento, porque a Alemanha era um país muito poderoso, principalmente na questão bélica. E aí, em 1940, a Alemanha tentou invadir a Inglaterra, bombardeando várias cidades, mas o exército inglês resistiu aos ataques das forças alemãs. Em seguida, os nazistas desrespeitaram o pacto de não agressão estabelecido com os soviéticos, e aí tentaram invadir a União Soviética. Claro que não deu certo também, né? No entanto, o exército da União Soviética, também conhecido como Exército Vermelho, conseguiu resistir, impedindo que os alemães tomassem Moscou, a capital soviética. Ok? Então, ele foi invadindo, ele foi crescendo para cima deles, partindo para cima deles para dominar os territórios, as cidades e assim fortalecer a sua ideia de dominação da Europa. Bem, além disso, tinha outras características que Hitler fez, que ele tinha. Era de destruir o povo judeu. Ele perseguiu os judeus, queria obrigá-los a trabalhar de graça, prenderam eles em câmara de gás para matar, para tomar a riqueza dos judeus, e com isso também ele tinha uma ideia de criar uma raça pura, uma raça chamada raça ariana. E com isso, como pontapé final, era dominar toda a Europa para em seguida dominar todo mundo. E aí, com isso, ele vai criar os campos de concentração. O que era isso? Eram lugares isolados onde eles levavam os judeus para ficarem confinados, com pouco alimento, sem nenhum tratamento de saúde, tipo, o que tem? Daí? Nem aí se eles morrerem e tal. Por quê? Porque eles eram judeus, eles não pertenciam à raça alemã. E além disso também, eles eles achavam que os judeus, não queriam, mas achavam que os judeus não eram produtivos, não tinham a possibilidade de ajudar a Alemanha a crescer, porque o judeu geralmente é comerciante, tem um bom negócio, domina uma fábrica, domina uma loja, geralmente são pessoas que têm um poder aquisitivo melhor. E claro, automaticamente fazem parte de uma elite pensante, que discute, debate política, e para eles não era bom alguém que debatesse, alguém que tivesse opinião contrária ao que ele pensava. Okay? Então, com todo esse processo na Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver que as forças de Hitler vão se enfraquecendo, vão perdendo território. Aos poucos, as forças do eixo foram perdendo território por causa do avanço dos aliados. Quem são os aliados? França, Inglaterra, União Soviética, e depois vai entrar os Estados Unidos. No início de 1945, na cidade de Berlim, foi cercada e recebeu intenso bombardeio. Hitler e seus oficiais mais próximos refugiaram-se em um bunker. Então eles se esconderam, porque ao chegar em 1945, eles declararam o dia D, que é o dia da chegada das tropas à Normandia. Esse dia foi um dia muito especial, que é o dia 6 de julho de 1944. Ao chegar nessa região, eles começaram a derrotar os alemães. E aí, claro, os alemães se esconderam, principalmente as lideranças. E aí eles acabam tendo que se entregar. Mas antes disso, os japoneses ainda estavam tentando manter a guerra. E aí, claro, os Estados Unidos, de uma forma também muito brusca, eles já estavam fazendo teste sobre a bomba atômica, então eles pegam 2 bombas e jogam no Japão. Uma na cidade de Hiroshima e outra na cidade de Nagasaki. E aí, claro, os japoneses também tiveram que se render. E aí é declarado o final da guerra, e começa assim os tratados para restabelecer
um novo mundo, uma nova divisão sobre a hegemonia pós-guerra. O que acontece depois da guerra? As atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, o uso de novas tecnologias de destruição em massa e a morte de milhões de seres humanos foram fatores que contrariavam a ideia de progresso e o conceito de civilização que a sociedade ocidental pensava ter alcançado naquele momento. Com o término da guerra, vários países estavam em ruínas. As antigas potências europeias, Inglaterra, França e Alemanha, estavam arrasadas. Houve muitas perdas humanas e as cidades inteiras foram destruídas, tornando bastante difíceis as condições de vida da população desses países. Aí vão surgir novas potências mundiais, Estados Unidos e a União Soviética. Nesse contexto, os Estados Unidos e a União Soviética emergiram como novas potências mundiais. Os Estados Unidos, que já detinham considerável poder econômico, antes de entrar no conflito, ajudaram diversos países em seu progresso de reconstrução. Então, os países que se aliaram aos Estados Unidos foram ajudados pelos Estados Unidos. Os países que se aliaram à União Soviética foram ajudados pela União Soviética. Então, vamos criar dois blocos pós-guerra. O bloco socialista e o bloco capitalista. Bem, com isso, vai se desenhando uma possibilidade de uma guerra, de uma terceira guerra mundial. Só que essa guerra, ela não vai ser terceira porque ela vai ser chamada de Guerra Fria. Foi uma guerra de sugestões entre os países capitalistas e os países socialistas, entre a União Soviética e entre os Estados Unidos. Isso nós veremos numa próxima aula. Fique com Deus, cuidem-se, isso vai passar, com certeza, breve nós estaremos juntos. Fique com Deus.